Em relação ao medo e ao inglês, como a gente estava falando, não é um bicho de sete cabeças, mas eu escuto muito, ouço muito do pessoal, ou que já passou por isso, ou evita de passar por isso, às vezes já até fala inglês, mas evita a situação de ter que falar inglês numa situação real mesmo, no trabalho, seja para qualquer situação, de tanto medo que a pessoa tem, e chega a ter reações mesmo fisiológicas, né? Chega a travar, chega a suar demais, faltar ar, de tanto medo. Já vi pessoas ficarem, terem reações do tipo, começar a empipocar o corpo, de ficar vermelho por conta de tanto medo e pavor na hora de ter que falar inglês, né? Então, eu queria que você pudesse explicar para a gente, entender um pouquinho melhor o que acontece, por que o medo faz tudo isso com a gente? Então, assim, é que o medo, né? O medo quanto uma emoção por si só, ele não é algo ruim, porque se a gente parar para pensar o conceito do medo, ele está dentro das emoções básicas do ser humano, que o Darwin conseguiu descrever há muito tempo atrás, né? Que é o medo, a tristeza, a felicidade, raiva, nojo e a surpresa. Então, elas são, assim, elas já meio que nascem, são quase que comportamentos inatos, né? Hello, pessoal! Então, esses sentimentos, eles serviam, assim, nos primórdios da sociedade, da humanidade, com uma maneira adaptativa e principalmente comunicacional. Né? Você conseguir perceber o outro através da própria expressão facial, que não é ensinada por ninguém, né? Você conseguir identificar ali sensações. Então, o medo por si só, ele não é algo ruim. O que acontece? A maneira assim como cada sociedade, em cada época, vai assimilando o medo, é o que pode tornar ele, digamos, mais patológico ou não. Tá? Eu vou pôr aqui o patológico entre aspas, porque sempre o limite entre o normal e o patológico ele também varia. Né? Mas, de maneira geral, o medo não é algo ruim, ele serve para a gente, para sobrevivência e para comunicação. Agora, assim, quando a gente fala sobre um novo idioma, né, vem muito a questão do medo de ser julgado. Né? Exatamente. Então, ele vai variar muito com o nosso interlocutor. Então, aquele que nos ouve, aquele que participa da conversa, que tipo de projeção a gente coloca nesse interlocutor também, e por aí vai. De início era mais ou menos isso, assim, a questão do medo quanto conceito. Exatamente. Não sei se vocês quiserem mandar alguma outra. Falando sobre isso que você falou quando relacionado ao novo idioma, é exatamente o que eu percebo, que principalmente esse medo, ele se torna mais intenso, mais ali presente em situações, por exemplo, quando o falante da língua inglesa ele está no meio corporativo, né? Quando nesse meio tem uma hierarquia ali acontecendo, eu vou ter que falar inglês com o meu chefe, vou ter que falar inglês com o superior. Aquilo para ele, pronto. Às vezes o chefe, o nível do inglês do chefe é até inferior que o dele. Mas só a questão de ter o chefe ali, que meu chefe vai pensar do meu inglês. Quando essa fala está envolvendo todo esse ambiente, aí a situação fica muito pior. É bem isso que você falou, então, no final, foi isso? Certamente, certamente. Até porque, né, se a gente pega esse exemplo que você deu do mundo corporativo, já tem uma relação de poder ali implícita, que é da própria hierarquia, né? Então, aí o que acontece? Acaba somando. A gente já tem uma espécie de autovigilância, de autocobrança, isso varia de ser humano para ser humano, né? Que em alguns já é muito intensa. Então, se você está exposto ali a uma situação, uma conjuntura que já existe uma relação de poder, que seu chefe está observando, que alguém vai te avaliar, isso também vai intensificando. Né? Exatamente. Agora, Rafa, o que você poderia nos dizer, se é que, é lógico que não tem uma receita, uma forma, faz isso que se acaba com isso, a gente sabe que a questão é muito mais complexa, mas se eu estou numa situação, se o falante está numa situação que ou ele fala ou
ele não tem muita opção ali, que se ele não falar, ele Tá. pode ser até, não sei se prejudicado seria a palavra certa, mas ele não tem muita outra saída a não ser lidar com aquilo e ter que falar, né? Como que ele poderia, então, ir lidando com isso? O que a gente poderia estar aprendendo a fazer, a observar, a pensar? O que poderia ser? Tá entre a cruz e a espada, né? Exatamente. Então, assim, de maneira geral, por isso que a gente, acho que você que é professora sabe muito melhor isso. De maneira geral, a preparação é essencial, porque quando você vai... o Shakespeare, ele tem uma frase interessante, ele fala assim que o bom ator é aquele que se prepara para o improviso. Então, assim, é lógico que é uma contradição, porque o improviso é justamente aquilo que não é roteirizado no teatro, né? Sim. Mas quanto mais o ator treina a técnica, quando aparece o improviso, ele consegue, digamos assim, se adequar ali. Ele dá uma articulada, né? Então, eu acredito que, assim, uma dica básica, acho que seria essa, assim, fazer aquela preparação, né? Estudar, sentar, estudar, escutar a Teacher G, escutar as orientações e mandar ver ali nos estudos, que isso já vai ajudar. Agora, em momentos assim que você, digamos, é pego de surpresa e não estudou, né? Vamos pôr assim, me parece que talvez você... porque quando a gente está muito nervoso, a gente tenta, às vezes, criar caminhos muito sofisticados ou algo do tipo, fazer o simples. Então, se o que você conhece é o verbo to be, tenta colocar ali, vai no verbo to be e dá seus pulos ali, entendeu? Mas, assim, basicamente isso, porque, assim, depende muito do trabalho que vem antes, né? Se você estava ali se preparando antes e tal, o improviso e o imprevisto vai ser mais fácil de lidar. Por isso que é bom, o trabalho silencioso nessas horas é o que mais conta. Perfeito. E é exatamente que vai de encontro muito com o que eu falo para os meus alunos, né? Inclusive, acho que teve algumas, não sei se foi essa semana ou a semana passada, que é tanto conteúdo postando que eu não lembro quando, que a gente postou. Eu falei sobre isso, né? Que a aula de conversação só em inglês, que muita gente pensa que, eu preciso fazer aula de conversação em inglês para eu poder falar inglês. Só que se eu ainda não falo inglês, a aula de conversação só em inglês, ou uma aula só em inglês que seja, às vezes não é nem conversação, mas uma aula ministrada só em inglês, para quem não fala inglês, ela causa um impacto muito negativo, né? E vai um pouquinho de encontro com isso que você falou da preparação. A pessoa não está preparada para aquele momento ainda, né? Ela não está preparada para se expor a uma aula sendo ministrada só em inglês e nem preparada para uma aula já de conversação. Então, ela não está preparada. Aí, quando ela é inserida ou colocada no meio desse, no ambiente desse, muitas pessoas acabam achando, por não saber que existe uma outra maneira, que essa é a melhor forma de aprender ou destravar a fala. Nossa, aí pronto, aí faz aquele marco na vida da pessoa, né? Aquele trauma no sentido, meu Deus, foi tão frustrante, paguei tanto mico porque eu não entendia, não conseguia falar, e aí toda vez que ela vai passar por uma situação parecida de novo, ela lembra, né? Traz à memória aquele momento desagradável onde ela se sentiu tão mal, sentiu tanto medo, e naquele momento específico, ela realmente não estava preparada para aquilo. Né? Então, eu percebo muito acontecer. E a gente tem que fazer todo um trabalho de que, né, agora a gente vai construir outros momentos onde você vai estar preparado para daí você poder vivenciar isso e você poder encarar isso de uma forma mais tranquila. Porque acho que, de repente, numa situação onde a pessoa vai passar e é nova, ela vai ter que falar inglês com uma pessoa que ela nunca falou, uma apresentação, algo do tipo, acho que sempre vai vir aquela sensação um pouco de, ai meu Deus, precisa estar tudo em ordem, aquele gelinho, aquele friozinho na barriga, né? Sim, sim, exatamente. E fazer apresentações, né, a depender do tipo de apresentação, já é difícil na nossa língua materna. Rafa, te agradeço então, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Galera que estava aqui com a gente, valeu demais.